Olá, pessoal. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, um dos meus preferidos. Acho muito bonito e muito importante esse sermão, tá? E vamos descobrir um pouquinho o porquê. Bom, o que a gente tem que pensar aqui, ó? O sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, ele vai apresentar uma linguagem prolixa, tá bom? Como os demais sermões, ou seja, uma linguagem redundante, bastante repetitiva, tá? A gente vai ter a presença de algumas passagens em latim, que também acontecem nos outros sermões. E ele fala basicamente sobre aqueles que longe vão pregar a palavra de Deus. Ou seja, esse sermão fala sobre os jesuítas, como era o Padre Antônio Vieira, fala sobre os pregadores, os sacerdotes cristãos, tá bom? É um dos sermões mais representativos do Padre Antônio Vieira, tá bom? Por quê? Porque ele envolve toda a técnica persuasiva do autor. Ele é como se fosse um bom resumo de todos os outros, tá? Sermões. É bastante conhecido e bastante representativo, tenham isso em mente. Mas os outros também, que vocês têm os vídeos aqui disponíveis, são sermões conhecidíssimos, tá bom? Lembrando que não tem só esses 4, existem muitos sermões do Padre Antônio Vieira. Eu selecionei os 4 porque eu acho que eles resumem bem a obra do Padre Antônio Vieira. E se vocês conseguem entender um sermão do Padre Antônio Vieira, pegar daí de 1, 2 sermões, você consegue aí ir embora com os outros, tá bom? Bom, a gente tem uma linguagem utilizada nesse sermão que vai provocar o quê? Dúvidas, incertezas quanto àquilo que é racional, quanto à razão. Ou seja, dúvidas e incertezas que serão causadas na pessoa que ouve ou que lê esse sermão em relação às ideias antropocêntricas que começaram a aparecer ali no século anterior, tá bom? E aí é um jogo bem interessante que o Padre Antônio Vieira faz, porque, gente, a partir do momento que eu questiono a razão ou a ciência, eu me apego a Deus. Ou seja, se eu contesto algo, isso me provoca dúvidas e incertezas, eu recorro ao divino. O divino me dá as certezas que eu preciso. Então, eu duvido da razão, eu levanto os meus olhos, olho para cima e vejo Deus. Deus é a resposta, tá bom? Deus é a resposta sempre certa, tá? É a resposta inquestionável. Bom, então ao invés de se racionalizar, o que acontece? O sermão, principalmente quando nós falamos aí do Padre Antônio Vieira, a literatura barroca, então ao invés de se racionalizar sobre algo, o que se visa nessa literatura barroca? Encantar por meio da linguagem, hipnotizar por meio da linguagem, tá bom? Fazer quem ouve ou quem lê se apaixonar. Ou seja, a gente vai ter o que então? Vai se priorizar a emoção e não a razão. Então, uma linguagem que vai te ganhar pelo emocional, tá bom? Aí a gente tem aquela questão que eu falei para vocês, 2 correntes que vão predominar o barroco. Uma é mais ligada ao conceptismo, que é o jogo de ideias, e a outra é mais ligada ao cultismo, que é o jogo de palavras.
O Padre Antônio Vieira, ele é muito mais adepto do conceptismo do que do cultismo, tá bom? Por quê? O que o Padre Antônio Vieira faz? No Sermão da Sexagésima, ele faz uma crítica ao cultismo, tá bom? Ou seja, ele vai criticar o quê? O uso de palavras difíceis que só os cultos entenderão. Eu preciso que todos os fiéis entendam o que está sendo falado, não somente os cultos. Então, ele vai criticar essa dificuldade de compreensão por meio dos fiéis que frequentavam as igrejas, devido ao uso de palavras de difícil compreensão, palavras rebuscadas. Então, ele é mais adepto do jogo de ideias, ele vai criar ali várias metáforas. Então, né, o conceptismo é o jogo de ideias, a linha do raciocínio. Então, ele vai se utilizando de histórias bíblicas, tá? Ele vai criando metáforas, ideias paradoxais, repetições, antíteses, com o meio de fazer o fiel entender o que ele está querendo dizer, mas critica o uso de palavras difíceis. Então, ele é um grande crítico ao cultismo, que faz parte da literatura barroca, apesar dele ser barroco, tá bom? Aqui, o Sermão da Sexagésima é um sermão que foi escrito em Portugal em 1655, tá bom? E ele foi pregado, pessoal, na Capela Real, em Lisboa, tá bom? Aqui, nesse ponto da vida do Padre Antônio Vieira, ele já era um sermonista muito famoso. Vejam, ele não está pregando em qualquer lugar para qualquer um. Ele está pregando na Capela Real de Lisboa. Então, o cara é foda, tá bom? E ele tá ali pregando pra nobreza ali portuguesa, tá bom? Beleza. Sobre o título, sexagésima significa 60 dias. Aqui, no caso, 60 dias antes da Páscoa. Então, foi um sermão pregado 60 dias antes da Páscoa. Sermão da sexagésima, tá bom? Qual é a estrutura de um sermão? Não é só desse sermão, é basicamente uma estrutura fixa para todos os sermões. A gente tem o exórdio, que é uma espécie de introdução, que é onde o Padre Antônio Vieira vai colocar uma pergunta, vai colocar uma problemática, igual a gente, quando a gente cria os desafios para trabalhar com vocês, a gente coloca ali logo no início uma problemática para ser desenvolvida ao longo do bimestre e respondida ao final dele, ó. É a ideia do sermão. Então, vamos lá. A gente tem o exórdio, então, que é uma espécie de introdução, onde será colocada uma problemática, um questionamento. Beleza. Aí, nós temos a argumentação. O sermão, ele visa convencer alguém de algo, por isso, a parte do desenvolvimento se dá a partir de uma argumentação, pessoal. Então, aqui, a argumentação é onde ele vai desenvolver a pergunta colocada no início. É onde ele vai usar metáforas para tentar explicar isso de uma forma que os fiéis entendam. Ele vai se utilizar, então, de histórias bíblicas, como eu já havia dito, tá? Histórias conhecidas. E a conclusão, de que forma se dá? Ela é uma conclusão didática, tá bom? É uma conclusão didática, educativa, moralizadora ou moralizante, que seja, tá bom? Que apresenta uma solução para a questão, que foi colocada lá no início e desenvolvida ali no meio. No final, há uma solução, uma resposta para essa questão, que tem como objetivo educar quem está escutando o sermão. Quem aqui é católico, já foi à missa, a gente tem o sermão, que seria, sei lá, acho que as pessoas chamam de homilia hoje em dia, não sei direito. Mas é assim, o padre ele lê o evangelho e depois ele dá um sermão, que é onde ele vai explicar esse evangelho
e vai dar umas lições de moral, umas broncas aí em quem tá na missa. É isso o sermão do Padre Antônio Vieira, tá? Bom, tema central é a arte da oratória. É, então, um sermão metalinguístico. Por que é um sermão metalinguístico? Porque é um sermão falando sobre sermão. Então, é um sermão que vai falar sobre como devem ser feitos e aplicados esses sermões para que eles sejam produtivos, tá bom? E aí, o que o Padre Antônio Vieira faz? Já que ele está falando essa questão dos sermões, dentro do próprio sermão, ele vai começar a argumentar, tentando entender o porquê da crise dos fiéis da Igreja Católica. Lembra que eu falei para vocês a questão da Reforma Protestante, né? E aí eu falei para vocês, então, que a arte barroca é a arte da contra-reforma, ou seja, estava existindo ali com a Reforma Protestante uma crise dos fiéis católicos, a Igreja Católica estava perdendo fiéis, e ela estava preocupada com isso, e ela queria trazer de volta os fiéis, e principalmente manter aqueles que ainda estavam lá, seguindo a doutrina católica. Então, o Padre Antônio Vieira vai trazer nesse sermão essa questão. Então, o que está acontecendo? Gente, por que os fiéis católicos estão em crise? Porque estamos perdendo fiéis, tá bom? Então, essa é a grande questão do sermão da 60ª, beleza? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, mas depois eu vou lembrando ao longo. Aí, pessoal, eu tenho aqui, disse para vocês que tinha muitas passagens em latim, tá bom? Uma delas é Semen est verbum Dei. Semente é a palavra de Deus, tá bom? É isso que significa essa passagem que vai ser falada ali mais de uma vez, tá bom? Bom, aí, gente, o que vai acontecer? Eu vou ler alguns trechos para exemplificar melhor essa análise para vocês, para ficar mais bonitinho. Vou ler um trechinho aqui. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, iluminando. Peraí, gente. Desculpa, não é agora que eu tinha que ler. Quero falar uma coisa para vocês antes. Perdão, gente, que eu não vou gravar tudo de novo que eu falei até agora. Deixa eu voltar. Desculpa, essa é para depois. O que eu quero falar aqui é o seguinte, sobre essa questão da... Esqueci de falar, isso que é importante. A questão da perda dos fiéis da Igreja Católica. O Padre Antônio Vieira, ele vai colocar o seguinte, ó. Semente que cai nos espinhos ou nas pedras não frutifica. Ele fala isso, tá bom? Semente que cai nos espinhos ou nas pedras não frutifica. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que não adianta pregar, levar a palavra de Deus e dar exemplo para homens, tá bom? Que tem o coração cheio de interesse só pelo que é material, tá bom? Mas existem homens que não são espinhos nem pedras. Então, vale a pena levar a semente de Deus para esses homens, para que eles se convertam, para que eles modifiquem a vida deles, para que eles se tornem pessoas cheias de virtude, cristãos propriamente dizendo. Então, mas aí ele fala o seguinte, bom, ok, tem homens que já têm a maldade no seu coração, não se preocupam com nada que é moral, que é humano, que diz respeito ao próximo, só se preocupam com os bens materiais. Para esses homens não adianta pregar,
Não adianta levar a palavra de Deus, porque ela não será semeada, ela não dará frutos. São como espinhos e pedras, tá? Mas existem homens para os quais vale a pena levar. Mas então, se existem esses homens nos quais a palavra de Deus realmente pode ser semeada e render frutos, por que isso não está acontecendo? Porque cada vez mais os fiéis estão mais afastados da igreja e da palavra de Deus. Agora sim, eu vou ler o trecho. Peço mil desculpas, pessoal. Eu tenho que gravar 4 sermões. Minha cabeça, acho que eu nem vou gravar tudo hoje. Minha cabeça tá assim. Bom, para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Olha que metáfora maravilhosa. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas, por meio da pregação, depende desses 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Então ele vai falar, epa, então o que está acontecendo que os pregadores deveriam levar, os sacerdotes, os pregadores deveriam levar a palavra de Deus, mas ela não está chegando, não está penetrando de fato o coração desses fiéis. Então, o que está acontecendo? A culpa é do pregador, do ouvinte ou de Deus? Calma aí, de Deus não pode ser, gente. Então ele dá essa metáfora: para que um homem se converta de coração de verdade, é necessário que ele enxergue a si mesmo. E para que um homem se enxergue plenamente, ele precisa de luz, porque não dá para enxergar no escuro. Então ele coloca Deus representado pela luz nessa metáfora. O homem precisa de olhos, porque para entender é preciso observar, é preciso ver. E o homem precisa de espelho. O espelho, pessoal, é o quê? São os pregadores do sermão, é o evangelho, a palavra de Deus, de que forma ela é levada até eles. Então, um homem, para se converter, ele vai precisar o quê? Da inspiração divina, da inspiração de Deus, tá? Da graça divina, mas ele vai precisar de olhos. Então, para compreender, então ele fala assim, eu preciso de olhos, tá? E só que para que eu enxergue, de fato, eu também preciso de espelho. Esse espelho é representado, então, como a palavra dos pregadores do evangelho, por quê? Eu tenho um espelho, e quando eu olho com os meus olhos, que eu preciso dos olhos para enxergar, tá bom? Que é o homem, que é o ouvinte, no caso ali do evangelho, eu olho para esse espelho, e esse espelho reflete o que de fato eu sou. Então, o que ele quer dizer com isso tudo? Que o evangelho atua, se bem pregado, atua como um espelho reflexivo. No sentido de, não estou falando de refletir a imagem, estou falando de reflexão moral. Então, a partir do momento que você escuta o evangelho e ele é pregado para você de uma maneira clara, você vai fazer o quê? Você vai olhar para dentro de você, para os seus pensamentos, para as suas emoções, para as suas atitudes, e você vai analisá-las. Eu venho me comportando como um cristão? Eu estou seguindo a palavra de Deus? Então, a palavra de Deus, quando bem passada, faz a gente se olhar para dentro e a gente querer se modificar para viver como cristãos.
tá bom? É essa a mensagem do sermão do Padre Antônio Vieira, gente. Olha a forma como ele elabora isso, eu acho magnífica. Tô terminando já, prometo. Beleza. Aí ele vai responder. Então, qual é o problema? É Deus? É o ouvinte ou é o pregador? E aí ele vem aqui e dá uma resposta maravilhosa. Sabeis, cristãos, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Olha que tapa na cara, gente. Que tapa na cara. Por isso que eu falei que o Padre Antônio Vieira é fenomenal. Ele é um homem da igreja, ele é um jesuíta, ele é um pregador, mas ele faz uma crítica à própria classe dele. Eu falo que a crítica dele é indiscriminada. Ele vai criticar todo mundo. Ele vai criticar a nobreza, ele vai criticar o clero do qual ele faz parte, ele vai criticar quem for preciso, tá bom? Aí, ele continua esse pensamento. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? O conceito que de sua vida tem os ouvintes. Gente, então ele fala o seguinte, o problema é o sermão, tá bom? Ele não está chegando aos olhos, muito menos ao coração desses ouvintes, tá bom? Desses fiéis da igreja, de quem vai à igreja. Então está sendo ineficiente. Então o que ele diz aqui? Nesse último trecho que eu li, que aí eu emendo com outro, se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Então ele está falando aqui, os sermonistas, os pregadores querem palco, eles querem falar bonito, gente. Só que o que acontece? Eles querem palco e querem falar bonito, mas eles não são exemplos. Então, eles pregam uma coisa que os fiéis não veem eles praticarem. Tá bom? Então, como isso vai entrar no coração? Naquilo que nós chamamos de moral. Como isso vai entrar na moral de quem está escutando aqui? Tá? Então, ele diz que o sermão é para ser compreendido por quem vai à igreja. É para ser compreendido. Por isso, não devemos usar uma linguagem difícil com palavras que ninguém vai entender. Beleza? Ele até usa a expressão xadrez de palavras, tá bom? Ou seja, uma linguagem cheia de antíteses, de paradoxos. E aqui, né, então, essa questão de ser exemplo. Nenhuma palavra, gente, ela é suficientemente forte e inspiradora se o pregador não faz boas ações, se ele não é exemplo. Tá bom? E aí, lembra que eu disse que a conclusão do sermão, ela tem que ser o quê? Didática, educadora. E aí ele faz assim, tem que ensinar alguma coisa para quem está lá na igreja. Aí vejam o que ele diz aqui pra gente. Semeadores do Evangelho. Eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Gente, é isso. O que ele faz aqui pra gente? Ele fala o seguinte: não tente agradar o seu ouvinte. Tá bom? Não tente agradar o seu ouvinte. Por quê? Porque é muito mais eficaz desagradar o seu ouvinte, porque desagradar faz refletir. Quando você leva uma bronca, se é criança, você não reflete. Agora, se sua mãe e seu pai ficam passando sempre a mão na sua cabeça, não vai haver mudança, não vai haver reflexão, tá?
Então, não queira agradar o seu ouvinte, é muito mais eficaz se ele sair daqui contrariado, que você desagrade ele, é muito mais eficaz. Então, porque desagradar faz refletir, educa, levar uma bronca educa, tá bom? Ajuda as pessoas a não cometerem os mesmos erros. Então, portanto, desagradar provoca vontade de mudança. Essa é a grande jogada. Não adianta falar bonito, não adianta falar bonito e ninguém entender, não adianta querer agradar quem tá aqui falando que tudo que a pessoa faz tá certo. Não, vamos educar esse povo para que eles se tornem verdadeiros cristãos, para que eles sigam as palavras de Deus e andem no bom caminho, sempre se analisando, se questionando e mudando para evoluir, para melhorar. Eu acho maravilhoso, gente. É bem crítico, é muito bonito. Eu li para vocês, eu fiz uma análise, uma pequena análise para vocês e li alguns trechos. Mas não é a mesma coisa que ler inteiro. Os sermões têm mais ou menos entre 20 e 25 páginas cada um deles. Não precisa ler todos, escolhe só um para ler. Mas eu vou falar de 4 para ajudar a fixar isso para vocês entenderem bem para o vestibular, tá bom, pessoal? É isso, tá bom? Então, isso aqui, ó, é uma ideia geral, é para ajudar vocês a entender o que vocês vão ler, porque sem essa explicação fica muito difícil entender, tá bom? Um beijinho, até a próxima.